Fala pessoal, vocês sabem quais são os pontos mais importantes para se ter um bom diagnóstico odontológico? Vamos no canal do YouTube do Ateliê falar os 5 tópicos que acreditamos que você precisa ter para ter um bom diagnóstico. Afinal, tudo se inicia por um bom diagnóstico. Então fique ligado aí, recebendo orientação aqui que é para você inscrever no canal, tá? Vamos estar fazendo uma série aqui, abrindo bastante alguns bastidores do ateliê. Então fique até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Primeiro, muito importante você dar ouvido ao seu paciente. Então muitos dentistas acabam atendendo o paciente rápido e não dá aquela atenção que o paciente está precisando. Lembrem, odontologia é um atendimento de intimidade. O paciente ele precisa ter uma confiança em você. Então dê ouvidos a ele. Veja qual a história que ele quer lhe falar. Veja quais as dores que ele tem, dores físicas e dores psicológicas, o que ele já passou, quais as experiências que ele não se deu bem com aquilo ali e que geraram ele ter aquela condição, né? Até porque ninguém estaria naquela condição se gostasse de ir ao dentista. Então, dá ouvido ao paciente e você conseguir capturar essa mensagem, conseguir capturar aquilo que ele às vezes não consegue nem expor, vai lhe ajudar muito a você ter uma dinâmica e entrar no mesmo clima do seu paciente. Até porque vocês dois são uma equipe, você não faz nada sozinho sem o paciente e nem o paciente não faz nada sem você. Então, dá ouvido ao paciente, se dedicar um tempo, espera ele falar, né? Vai observando os traços da face dele, observando o que ele quer esconder, como ele se comporta com o lábio, conta algumas histórias, você provoca algumas reações para você observar se ele esconde o sorriso quando ele está falando. Então gera algumas reações e capture isso, grave mesmo. Existem alguns dentistas que filmam. Eu acho muito interessante isso. Não consigo filmar aqui o meu paciente ainda, mas alguns dentistas fora do país acabam filmando e eu acho fantástico essa relação, porque depois você analisa essas imagens e você captura muita coisa da personalidade do paciente e quebra várias ações que você poderia fazer também, que ele já passou. Então a linha de confiança, esse ouvido, primeiro encontro, é muito importante para você criar um vínculo com o seu paciente. Lembre que você é o salvador dele. Segundo tópico, você inicia uma avaliação clínica. Lógico que a gente tem que olhar dentariamente. Sem você ter muita reação com o paciente, você acaba capturando aquele histórico dele clinicamente. Então você vai fazer sondagens para ver se o paciente tem bolsas periodontais, você vai fazer com a sonda clínica a integridade daqueles dentes ali, então você acaba tendo uma visão clínica de fato. E esse ponto clínico, por que vai na sequência? Porque ele vai lhe direcionar para os outros tópicos que eu vou falar agora. Terceiro tópico. Como você já conversou com o paciente, já entendeu que ele tem aquelas dores, o histórico dele, você já vai construindo essa história na cabeça para somar com as outras ações. Já olhou clinicamente, então você já tem uma visão por onde você deve navegar os outros problemas dele. Aí você vai partir para o quê? O exame radiográfico, que é a documentação interna, porque você não consegue ver aquelas estruturas internamente, tanto na base óssea quanto nas raízes. Então você vai pedir os exames radiográficos, você vai pedir a tomografia caso você queira ter visões tridimensional do osso para reabilitação com implante, exames de cefalometria caso você vai querer veja perfil para ortodontia, panorâmica para avaliar côndilos, outras estruturas maiores. Então esse é o momento que você vai capturar, solicitar ou capturar, né? Então eu incluo também o escaneamento, então aqui no ateliê a gente faz o escaneamento intraoral, tá? Então tudo que for de imagem, você já tem condição de pedir especificamente para ele, até para você não pedir exame
além do que precisa. Então, por isso que vem depois do clínico. Quarto ponto, importantíssimo, tenha uma boa documentação fotográfica. Fotografia é básica na odontologia. Eu já fiz diversos cursos de fotografia, inclusive investimento em câmera, em estúdio, né? Eu fiz um início com as câmeras flash circular, depois você vai pro Twin. Hoje eu trabalho com estúdio e é a melhor coisa que eu já fiz. Por quê? Porque você, além de ter uma precisão na imagem, para você discutir com outros profissionais, para você mostrar para o paciente, você de fato consegue analisar sem nem que ele esteja aqui em outros momentos. Então, boa fotografia é básico para você somar em um bom diagnóstico e se comunicar com qualquer área que você queira aí. Quinto tópico, esse é um tópico que a gente tem muito prazer de falar, né? Que a odontologia, ela era uma odontologia muito separada por áreas, né? Então hoje acreditamos que a odontologia, ela é multidisciplinar. A odontologia, você precisa ter uma visão multidisciplinar. Você nem precisa saber tudo, todas as áreas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa, no mínimo, ter uma noção de todas as áreas, né? Aqui no ateliê temos um privilégio de ter 3 profissionais, né, bem especializados em cada área, que a gente tem um diagnóstico muito preciso, porque a comunicação é muito junta, né? Então isso facilita bastante você entender que antes de colocar o implante que está faltando espaço, você precisa preparar os dentes, abrir aquele espaço. Então, um diagnóstico com a visão multidisciplinar, ela é o ponto-chave para você fechar esse cerco, fechar esse círculo e apresentar isso para o paciente, tá? Se você não tem na sua estrutura, você vai ter que encaminhar para alguém ou para uma equipe, conversar para que isso some com a sua visão, beleza? Esses são os 5 tópicos que acreditamos que mudará o seu resultado, tá? Porque depois de um bom diagnóstico, com certeza você vai ter um bom plano de tratamento, porque você diagnosticou bem o que ele precisa e o seu tratamento se tornará cada vez mais fácil, cada vez mais previsível e cada vez com longevidade. Então, segue novamente aí a nossa página, inscreve lá, tá? Isso daqui foi só o início, a gente vai destrinchar muito mais outros assuntos, tá? Espero que vocês gostem. Não esqueça, se vocês gostaram, acharam relevante, né? Divulguem a gente, compartilhe, mande para alguém. Esse feedback é importante para a gente, que luta para a odontologia de excelência. A gente luta para que realmente a odontologia brasileira, ela é uma odontologia diferenciada, então faz com que a gente some bastante aí no mercado. Espero que vocês gostem. Eu sou o Dr. Danilo Ferraz, um dos sócios aqui do ateliê, e um prazer ter vocês aqui comigo.